Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde. A partir de agora eu vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol. Antes, não esqueça de te inscrever no canal, dá essa moral, essa força, aperta o botãozinho de te inscrever e seja mais um inscrito aqui do nosso canal. Começa falando de Botafogo, que fez consulta por um outro treinador, sim, trata-se de Martim Anselmi, técnico de 39 anos do Cruz Azul do México. Uma pessoa ligada a John Textor entrou em contato com o treinador argentino na última sexta-feira. Oficialmente o Botafogo diz que o profissional foi oferecido por um intermediário, mas não houve avanços para negociações, né? Martim Anselmi iniciou a carreira como técnico em 2022, ou seja, uma carreira recém-iniciada, né? Foi auxiliar técnico do Internacional em 2021. O fato é que já estamos chegando aí no fim de janeiro e o Fogão segue sem treinador, né? O time já teve a negativa do brasileiro Jardine, que está muito bem no futebol mexicano. A SAF fez a entrevista com o treinador, gostou muito do que ouviu, ofereceu a proposta. O técnico brasileiro optou por não vir para o Fogão. E o Botafogo tem como prioridade o treinador Vasco Matos, né? O português, técnico que pertence ao Santa Clara, clube de Portugal, obviamente. 2 milhões de euros a sua multa rescisória para o Fogão trazer. É a carta A, podemos assim dizer, é o plano A do Botafogo para esse momento, embora outras consultas ainda continuem rolando, mas o Botafogo está com carga máxima para trazer Vasco Matos e espera um desfecho o mais rápido possível, né? Afinal de contas, já está batendo a porta aí a Supercopa do Brasil, em breve a Recopa Sul-Americana e o Fogão segue sem treinador. Vamos falar agora do Grêmio, que está muito próximo de anunciar o goleiro Thiago Volpi, de 34 anos. Ele pediu para sair do seu clube mexicano, né, no caso o Toluca, por motivos pessoais e vai rescindir contrato nas próximas horas para acertar com o tricolor. O Marquezinho, né, o goleiro do Grêmio, foi fechado aí com o Boca Júnior para a próxima temporada. O Grêmio repatriando aí o brasileiro Thiago Volpi, né, com passagem mais marcante, podemos assim dizer, no São Paulo. 34 anos de idade, chega com status sim de titular. O torcedor do São Paulo talvez não concorde tanto com isso assim, né? Tinha algumas birras com o Thiago Volpi, podemos assim dizer, por algumas falhas, mas um bom goleiro, 34 anos de idade, uma contratação interessante do Grêmio. Uma contratação interessante desde que se concretize, tá? Ainda não tem nada assinado, mas sim situações avançadas, o goleiro pedindo para ser liberado pelo clube mexicano no qual pertence, né? E o Grêmio bem a carga na negociação. Vamos agora falar de Flamengo, mas antes não esqueça de te inscrever no canal, dar essa moral aí. Danilo escolheu o Flamengo e trabalha para rescindir contrato com a Juventus, né? O zagueiro de 33 anos, que já foi lateral, decidiu voltar ao Brasil e jogar pelo rubro-negro. O Santos também aparece como um dos interessados, tá? Porém, o Flamengo é mais tentador para o Danilo, podemos assim dizer, até por questões financeiras também. O staff do jogador já trabalha na rescisão com o clube italiano, que deve ser assinada nos próximos dias, né? Já foi informado que o Danilo não fica na Juventus, mas a Napoli, né? O Napoli teria interesse no jogador. A gente até trouxe aqui que seria bem difícil concorrer com o Napoli caso o Danilo quisesse permanecer na Europa, mas a vontade do jogador é voltar ao Brasil, ou seja, 33 anos, jogar bem aqui no Brasil para deixar o seu nome ainda mais marcado. Então a gente viu esse movimento acontecendo com alguns jogadores nos últimos anos e o Danilo aparentemente escolheu fazer esse movimento também e para isso escolheu o Flamengo. Notícia do portal Goal BR, quem resumiu para nós foi o Planeta do Futebol, ou seja, Danilo tentando a liberação junto à Juventus para voltar para o Brasil e pelo Flamengo. Vamos falar de Corinthians, falar do impeachment do presidente Augusto Melo, que começou a ser votado no dia de ontem e está rolando uma confusão generalizada nos bastidores, podemos assim dizer. O presidente do Timão com o presidente do Conselho Deliberativo de fato não se dão nada bem. A torcida do Corinthians, né, a Gaviões da Fiel, foi à porta do local onde estava acontecendo a votação. Clima bem hostil, podemos assim dizer. Vamos ver aqui o canto da torcida do Corinthians. Ei, você aí, se o impeachment sair, a Fiel vai invadir, uma clara demonstração de que lado eles estão e nunca teve dúvida, tá? Boa parte da torcida do Corinthians nessa situação sempre esteve ao lado do presidente Augusto Melo. Agora o Conselho Deliberativo, né, os outros diretores, alguns dos diretores, na verdade, tentando derrubar o presidente e a torcida tomou o seu lado e foi na porta do local onde estava acontecendo a votação impedir, né, ou tentar impedir, na verdade, que esse impeachment ocorresse. Gritaram que não ia ter golpe, etc. Vamos ver o desfecho dessa situação.
O fato é que o clima está realmente acalorado, né, entre o presidente do Corinthians e o presidente do Conselho Deliberativo. Vamos acompanhar. O perfil da Identidade Corintiana postou o momento mais acalorado da discussão, podemos assim dizer, entre Augusto Melo, presidente do Corinthians, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Vamos dar uma conferida. Não deu para entender basicamente nada, mas aí a gente consegue ver o clima que estava, a gente consegue sentir o clima e a rusga de fato que há entre os dois. Para completar, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista na qual falou sobre o presidente do Conselho Deliberativo. Vamos dar uma conferida. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data? Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança. A galera gritando no fundo não deixa a gente ouvir muito bem, mas se concentrar bem a gente consegue entender de fato o que o presidente quer dizer. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima Sim, com semana? certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele tá sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Bom, tá aí a fala do presidente Augusto Melo. Provavelmente eu vou ter que cortar algumas partes porque tinha um torcedor ali que não poupou palavra nenhuma para falar da outra galera e a gente pode sofrer alguma coisa por isso. Então, vou cortar algumas partes desse vídeo, mas vocês entenderam o contexto geral do que o presidente do Timão estava querendo dizer. Show de bola? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de caprichar o dedo nesse like e te inscreva no canal também. Tamo junto demais. Até a próxima. Valeu, falou e fui.